noite. E aí, tudo bem por aí? Sim, né? Espero que sim. Então vamos lá, mais uma aula teórica da anatomia. Vamos dar continuidade aí da osteologia do nosso esqueleto axial, tudo bem? Então, mais uma vez, trazendo aí as principais referências nessa aula que eu vou passar para vocês sobre a osteologia aí do dorso, da nossa coluna vertebral. Eu usei bastante a literatura do Moore, tá? Então, foi um livro que ele esteve muito presente no decorrer de toda a aula. Alguém já tem conhecimento aí das relações anatômicas com a região do dorso? O que é essa anatomia da coluna vertebral? Acredito que para a maioria é muito tranquilo, né? Localizar aí essa região do dorso, dessa coluna vertebral, porque é algo que a gente aplica muito no dia a dia, em casa, às vezes quando a gente esforça um pouco mais no serviço diário de casa, a gente sente um pouquinho de dor. Tem algumas pessoas que já têm processos patológicos, né, que recorrem aí desde a infância ou por algum processo de excesso de peso. Então é uma estrutura do nosso corpo que ela é extremamente importante, tem uma função gigantesca no funcionamento da maquinária e do nosso corpo, e vocês vão entender por quê. Então, o objetivo da nossa aula hoje é justamente isso: estudar a anatomia do dorso, a anatomia da nossa coluna vertebral. Então, relembrando mais uma vez, já a terceira aula que eu venho trazendo aí para vocês, essa divisão do esqueleto, para vocês realmente compreenderem o quanto isso é importante. Então, recordem aí que nós já estudamos o esqueleto axial do crânio e do pescoço, a gente já citou toda a osteologia. Então, hoje estaremos aí estudando a osteologia da nossa coluna vertebral, que faz parte do esqueleto axial. Então, quando a gente finalizar o eixo do nosso corpo, que é o esqueleto axial, a gente vai passar para as estruturas apendiculares, tudo bem? Então, até aqui, coluna vertebral. Na próxima aula a gente estuda o tórax e a partir daí a gente passa para os membros, tá bem? Então vamos lá. O que é, essa anatomia da coluna vertebral? Qual que vai ser o caminho que a gente vai percorrer nesta aula? Então, nós iremos estudar as principais características, as características aí gerais, as considerações gerais sobre a temática, conhecer as curvaturas primárias e secundárias, conhecer as principais características regionais específicas e vou citar algumas articulações e alguns ligamentos. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. O que é essa região do dorso, O dorso, ele compreende aí a face posterior do tronco, inferior ao pescoço e superior às nádegas. Então, nessa imagem aqui a gente consegue entender esse limite de uma maneira muito tranquila. Então, ele é a face posterior do tronco, inferior à região do nosso pescoço e superior à nossa nádega. E é a região do corpo na qual aí está fixada, a nossa cabeça, o pescoço e os membros. Então, acaba que ele está ali também no centro, no eixo ali do nosso corpo. Então, os limites, só para reafirmar aí com vocês, superiormente, ele está ali pela região cervical, certo? E inferiormente, ele está ligado à região pélvica, tá? E quando eu falo de dorso, vocês têm que entender qual que é a composição dessa região, o que inclui essa determinada região do nosso corpo. Então, ela é composta aí pela pele, pelo tecido subcutâneo, por alguns músculos, pela coluna vertebral, que é o que a gente vai estudar de forma muito minuciosa hoje, que são as vértebras, os discos intervertebrais, os ligamentos que estão associados. As costelas também faz parte da composição do dorso, a nossa região torácica, sobretudo aí a nossa região posterior, das nossas costas, a região medial, os ângulos das costelas,
A medula espinhal e as meninges também têm uma composição aí na região do nosso dorso e vários nervos e segmentos, ok? Então, essa é a composição da nossa região do dorso. Então, se eu perguntar para vocês quais são os componentes da região do dorso, são esses. Tem algumas pegadinhas, às vezes, algumas questões que gostam de incluir aí o osso da escápula, como se ele também participasse dessa composição do dorso, só que não participa, tá? Esse osso a gente vai ver que ele está inserido lá no nosso símbolo do membro superior, tá? Então vai chegar um momento da aula que a gente vai entender isso. E a nossa coluna vertebral, né? O que é essa famosa coluna vertebral, né? É o conjunto aí de vértebras e de discos que forma a nossa coluna, a nossa região espinal, a região da nossa espinha, o esqueleto do pescoço, do dorso, que é a principal parte do esqueleto axial, tá? Então, a coluna vertebral, ela acaba se estendendo aí do nosso crânio até o ápice do cóccix. Então, é bem tranquilo visualizar isso aqui também nessa imagem, né? Muito tranquilo. Estamos ali da região do crânio até o ápice da região do nosso cóccix, tá? Só a título de curiosidade, né? No adulto, ela tem aí aproximadamente 72 a 75 centímetros de comprimento, sendo aproximadamente um quarto formado pelos discos intervertebrais, que a gente vai conhecer, que estão situados aí entre cada vértebra, e são esses discos que mantêm essas vértebras unidas. Ok? Vou ver aqui se passou o slide certo. Passou. Ok. Quais são as funções da coluna vertebral? O que a gente precisa levar para a nossa vida a nível medular mesmo, tá? Então, entendam que essa coluna vertebral, ela tem função de sustentar o peso do corpo de forma superior à nossa pelve. Ela tem uma função de proteção da medula espinal. Ela proporciona ali um eixo, né, gente, de sustentação e movimentação do nosso corpo. Ela está totalmente aqui, ó, no eixo do nosso corpo. Então, por isso que ela é de extrema importância. Ela tem um papel importante também na nossa postura e, como eu falei para vocês, ela é o eixo central do corpo humano. Por isso que ela tem funções que são extremamente importantes, porque quando eu falo aí do componente do nosso esqueleto axial, a coluna vertebral, vocês têm que lembrar da questão da nossa postura, da nossa locomoção, da sustentação do nosso peso, tá? Por isso que é importante. E se falando aí, né, de locomoção, trouxe aqui uma imagem para vocês terem uma visão aí do quanto ela é importante na execução de alguns movimentos que a gente faz, movimentos de rotação, movimentos de flexão lateral, de extensão. Vocês concordam comigo que a gente tem o eixo central da coluna vertebral e a gente consegue executar esses movimentos? Eu consigo, ó, eu estou aqui na cadeira e estou aqui me movimentando. E é justamente essa função que a coluna vertebral nos proporciona, de nos movimentar e locomover. Eu esqueci de comentar com vocês que eu não estou aparecendo no vídeo também, novamente, porque tem muita imagem, isso acaba atrapalhando. Então, uma função aqui de proteção, tá? Protegendo aqui o canal. Função aí, né, de locomoção, sustentação do peso. Então, só para reforçar com vocês, movimentos aí de torção, cisalhamento. Então, por isso que ela tem essa importância grandiosa no funcionamento aí do nosso corpo. Essa é uma imagem que eu considero ela muito didática, muito importante, é lá do Moore. A gente consegue visualizar aqui algumas vistas, que é a vista anterior da nossa coluna. Então, tentem fechar o olho e visualizar no seu próprio corpo, né? A sua coluna vertebral, desde o segmento cervical, torácico, lombar, sacral e coxígeno. Vocês vão perceber que na anatomia, o tempo todo, eu vou estar colocando para vocês qual que é a vista. Então, é por isso que a gente estuda lá na introdução
os planos, porque são cortes anatômicos. Lembra que eu falei para vocês? A gente vai estudar estruturas numa vista anterior, numa vista lateral, numa vista posterior, e isso muda muito a estrutura daquele osso, daquela determinada peça que a gente está estudando. Então, aqui, como eu falei, eu tenho uma vista anterior, aqui eu já tenho uma vista lateral. Vocês percebem que ó, ela já está bem com a curvatura que ela é basal. Lógico que mais na frente eu vou colocar algumas patologias que o excesso dessas curvaturas elas acabam prejudicando ali o funcionamento, tá? Aqui é uma vista posterior, só que aqui ela já demonstra para a gente aí as extremidades vertebrais das costelas, já estão se articulando aqui, as costelas, porque quem não sabe, as costelas elas se articulam aqui nas nossas vértebras torácicas, tá? A gente vai ver isso na próxima aula. E aqui eu tenho uma vista medial da coluna, tá? Que ela está seccionada aqui num plano totalmente mediano, né? E eu consigo visualizar várias estruturas, eu consigo verificar a região do nosso crânio, né? Eu consigo ver as nossas costelas, a nossa região da pelve. Então, essa é uma imagem muito rica, que a gente consegue estudar vários acidentes, vários processos. Então, ela vai aparecer aqui em outros slides, tudo bem? Então, vamos lá falar da estrutura, muito importante. Vocês vão ver que a anatomia, a gente consegue associar vários nomes com algumas coisas, algumas pessoas, alguns objetos. A gente tem que trabalhar com analogia mesmo, porque senão fica muito difícil da gente aprender. Então, quando eu falar de coluna vertebral, vocês tenham em mente que o quantitativo de vértebras no nosso corpo é a idade de Cristo. Então, qual que é a idade de Cristo? Responde aí para mim. 33 vértebras. Então, eu consegui aprender dessa forma e quero passar para vocês também dessa forma. Então, o nosso organismo, tá? Uma estrutura normal, sem variação anatômica, porque lembra que a variação anatômica é aquilo que, às vezes, o que a Nara possui uma estrutura que está no lado direito, no seu corpo pode estar no lado esquerdo, mas é algo que não prejudica as funções normais do seu corpo, isso não prejudica você. Então, a estrutura normal, a estrutura basal de uma coluna vertebral, ela é composta aí por 33 vértebras, tá? Então, não se esqueçam, dessas 33 vértebras, eu tenho 24 que são móveis e 9 que são fixas, ou seja, essas 24 elas se movimentam e essas 9 elas são fixas. Olha aqui outra imagem bastante rica também, que a gente consegue visualizar, né? A gente tem a curvatura aqui cervical, a curvatura torácica, não se preocupe, vocês vão entender já já. Eu tenho aqui a minha vértebra cervical C1, C2 até C7, T1 vai até T12, L1 vai até L5, tá? Nós vamos estudar cada uma. Então, dessas 24, 7 são cervicais. Então, quando eu falo vértebra cervical, C de cervical. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Então, quantas vértebras cervicais a gente tem no nosso corpo, no indivíduo com uma estrutura anatômica basal, normal? 7. Quantas vértebras torácicas a gente tem? 12. T1, T2, T3, até chegar lá em T12. Quantas vértebras lombares a gente tem? 5. L1, L2, L3, L4, L5. Quantas vértebras sacrais a gente tem? 5, do mesmo jeito, S1, S2, S3, S4, S5. E quantas vértebras coxígenas a gente tem? 4, C1, C2, C3, até chegar em C4. Totalizando aí 33 vértebras, tá? E quando eu falar de vértebra sacral e coxígena, elas se fundem ali na idade adulta. Então, elas acabam se fundindo e formando ali um osso só, tá? Da nossa região ali sacral. Vocês vão entender mais na frente, tá? Então, a gente tem características típicas entre os grupos das vértebras, ou seja, são características que são comuns
E a gente tem vértebras que são atípicas. O que quer dizer atípicas? Que não são comuns. Então, é algo que diferencia aquela vértebra, tá? Então, quando eu falar que uma vértebra ela é típica, é porque ela compõe uma estrutura que é a estrutura normal, que é uma estrutura que ela é igual para outras determinadas vértebras, e a atípica é algo que eu tenho de diferente. Ou eu tenho a mais, ou tem faltando, ou eu tenho um processo que é diferente, tá? E a título de curiosidade, esses são os níveis e a sua estrutura correspondente. Então, mais ou menos aqui na região de C2 e C3, que é mais aqui a região posterior da nossa nuca, a gente consegue tocar. É a região que está aí o osso da mandíbula, C3 o nosso ocioide, entre C4 e C5 a cartilagem tireoidea, aí vai até lá em S2, tá? Só para vocês terem uma visão geral do que acompanha esse nível aí vertebral, tá? Então, como eu falei para vocês, a gente tem as variações anatômicas e tem bastante se falando de coluna vertebral, que é justamente aquilo que difere de uma estrutura comum. Mas isso prejudica alguma função do nosso corpo? Não, na maioria das vezes não, tá? Então, a variação anatômica é uma variação de acidente, uma variação de estrutura que difere daquilo que é normal, que é comum da estrutura daquele osso, tá? Então, aqui em A, eu tenho aí uma costela, né, cervical, quer ver? 1, 2, 3, 4, 5, C7. Aqui tá bem tranquilo com o processo espinhoso, aqui já tá sem, aqui eu já tenho um processo mais inferior, aqui já está num processo normal. Então, são essas diferenças que a gente trata como variação anatômica. Observe que a região do sacro e do cóccix, ó, olha o tanto que já está diferente. Isso aqui é variação anatômica, tá? E se falando de coluna vertebral, a gente tem aí os discos intervertebrais. Acredito que é claro aí para a maioria, aquelas pessoas que têm aí problema de hérnia de disco, é justamente dentro desses discos intervertebrais, falando mais ainda aí dentro da região do núcleo pulposo, que acontece esse processo da hérnia, tá? Então, entre as vértebras, a partir da segunda vértebra, que ela chama ápice, até lá a região do sacro, é composto aí por esses discos intervertebrais. Qual que é a função desse disco, né? Eles permitem aí movimentos da coluna vertebral, absorvem choques, né, impactos que a gente submete aí o nosso corpo. Então, é uma estrutura extremamente importante e um processo patológico que eu queria linkar aqui com vocês é a hérnia de disco, que é justamente aí com a expulsão, né, desse núcleo pulposo da região do anel fibroso, eu começo a comprimir essa região e onde se iniciam as dores, tá? O que é importante, né? Quando eu falo aí de coluna vertebral, vocês devem ter observado que as vértebras, elas se tornam aí maiores de forma gradual. Então, aqui na região cervical eu tenho vértebras que são menores, mais finas. Quanto mais inferior, mais elas vão ficando maiores de forma gradual. Aí chega aqui no cóccix, ela afina de novo. Alguém sabe me dizer por quê? É isso mesmo, gente. As vértebras, elas se tornam aí maiores, né? Como eu falei, de forma gradual, à medida que a coluna vertebral, ela desce até a região do sacro e depois ela se torna aí progressiva numa estrutura menor, tá? Com uma direção ali mais relacionada ao ápice do cóccix. E por que essa mudança de tamanho? É isso que a gente tem que ter em mente, é isso que a gente tem que entender. Isso acontece porque as vértebras, elas suportam aí cada vez mais o nosso peso corporal. Então, o que você quer dizer com isso, professora? Quanto mais inferior, gente, mais tamanho desse corpo vertebral eu vou ter, porque o nosso peso ele está direcionado para uma estrutura que ela é mais inferior,
tá? Então, acaba atingindo aí um tamanho máximo acima da região do sacro, que imediatamente ele acaba passando, transferindo aí esse peso para o símbolo do membro inferior, lá para as articulações sacroiliacas que a gente vai ver mais na frente. Então, o que eu quis dizer em relação a isso? Essas vértebras, elas são maiores de forma gradual, tá? De acordo com o peso. Então, está relacionado aí totalmente com o impacto, tá? Com o nosso peso corporal. Por isso que elas se tornam maiores e mais fortes nessa região aqui entre a torácica, mais propriamente dita aqui na região lombar. Tudo bem? Então, ok. As curvaturas, né, da nossa coluna vertebral são duas e vocês precisam fixar isso, tá? A gente tem duas curvaturas que elas são primárias e duas curvaturas que elas são secundárias, totalizando aí 4 curvaturas. Então, curvatura primária, quais são? É a torácica e a sacral. Então, a região torácica e a região sacral são curvaturas primárias, tudo bem? A região cervical e a região lombar são curvaturas secundárias. Por que eu estou falando isso? Porque agora vai vir o nome da curvatura e é isso que eu quero que vocês entendam. Primeiro, entender qual que é secundária e qual que é primária. Então, tem que saber aí dividir. A torácica e a sacral, ela é primária, tá? Porque ela apresenta ali uma mesma direção da curvatura da coluna fetal, mais dobradinha. Tem uma diferença da altura entre as partes anteriores e posteriores dos corpos vertebrais. E já a secundária não, né? Ela tem uma diferença de espessura entre as partes anteriores e posteriores dos discos. Então, isso aqui é uma curvatura, né, que é considerada normal para o nosso corpo, para o nosso organismo. E essas curvaturas, elas vêm justamente aí com a função de aumentar a força da coluna vertebral, de auxiliar a manter o equilíbrio aí da nossa posição erétra, absorver choques, né, novamente, já falei com vocês, e auxilia aí também na proteção da nossa coluna em relação a alguns tipos de fratura. Então, quais são essas curvaturas, gente? É isso aqui que vocês têm que aprender. Lordose, cifose, lordose, cifose. Observem que vai intercalando de acordo com a posição da minha vértebra. A primeira região, que é a região cervical, eu vou ter a lordose cervical. E respondam aí para mim, a lordose é uma curvatura primária ou secundária? A região cervical. Acabei de falar para vocês, secundária, né? Olha aqui. Secundária, cervical e lombar. Então, intercalem. Olhem a estrutura da coluna vertebral de vocês e façam essa intercalação. Já a torácica, que é a próxima, eu vou ter uma cifose, que é primária. Já na minha estrutura lombar, vem a lordose novamente. E já na minha estrutura sacral, a cifose. Então, vocês compreendem que uma está mais encurvada, a outra está mais aberta, uma está mais encurvada, a outra está mais aberta. Então, é exatamente esse o processo das curvaturas da nossa coluna. E que é algo normal até então. A gente vai ver os processos patológicos daqui a pouquinho, tá? Então, vamos lá. Cervical, eu tenho uma curvatura do tipo lordose. Torácica, eu tenho um tipo de curvatura cifose. Lombar, eu tenho um tipo de curvatura que é lordose. Sacral, cifose. Muito simples, intercala. Lordose, cifose. Tudo bem? Sem erro, né? E mais uma vez, reforçando, né? A função aí é sustentar o peso, ajudar aí na nossa mobilidade e também, né, tem um papel importante aí nas nossas articulações vertebrais, que vai ser num outro momento. Como eu falei, hoje a gente vai ter uma aula só de articulação. Aqui já não é um processo que ele é normal para o nosso corpo, né? Já é algo que é patológico, que promove aí algumas disfunções, né? A escoliose, dependendo do grau, ela direciona essa nossa coluna vertebral
de forma lateral para um dos lados, ou direito ou esquerdo. Observem aqui, ó, esse indivíduo, o quanto diferencia aqui na postura e na estrutura do corpo dela. Vocês estão vendo que está mais direcionado? Então, esse aqui é um quadro de escoliose. Já que é uma hipercifose também, já não é tão bacana, né, para a pessoa, ou seja, a cifose ela dobrou de forma excessiva, né? Então, só para vocês fazerem essa comparação de que a gente tem o processo ali natural, né, da nossa ossificação, e tem aí processos que já são patológicos, tudo bem? Então, nessa introdução, a gente conseguiu entender que a nossa coluna vertebral ela é composta por 33 vértebras. A gente alterna aí entre lordose e cifose, que são alterações que são fisiológicas e aceitáveis. A gente tem um aumento do tamanho dessas vértebras até mais ou menos ali a região do sacro, justamente por conta do peso, certo? E uma movimentação expressiva devido ao conjunto. Então, cada região ela vai se movimentar aí de uma forma diferente, tá? Então, só para colocar aqui para vocês, o tipo de osso da coluna vertebral, ele é um osso trabecular, tá? Ou seja, é uma rede de ossos aí que consiste em trabéculas que são verticais, tá? Horizontais, então em várias direções, tudo bem? E é entre o espaço dessa região do trabéculo que é ocupada ali pela nossa medula óssea vermelha, que é aquela mesma medula óssea que eu falei lá na nossa aula introdutória, que é responsável aí pela síntese e pela produção das nossas células sanguíneas, tá? Aquela região do forame, que eu também comentei bastante já com vocês, como um acidente ósseo, tá? Falou de forame, aquele buraquinho redondo, aquela estrutura, lembra que é um local que vai passar estruturas importantes como os veias, vasos, tá? E aqui não é diferente. Vai abrigar aí as veias da nossa base vertebral, que vai drenar para a nossa medula óssea lá na região posterior, tudo bem? Então, agora a gente vai iniciar numa parte que é extremamente importante, porque vocês vão entender agora que cada vértebra que eu citei, ela tem as suas características individuais. Então, a gente vai andar na cervical, torácica, lombar, sacral, tá? Até chegar lá no cóccix. E tem umas que são mais complexas e outras não, mas é muito tranquilo, eu tenho certeza que vocês vão pegar de uma forma muito fácil. O que é a base da estrutura? Uma vértebra comum, isso aqui vocês têm que aprender mesmo de verdade. Então, entenda que uma vértebra comum, ela consiste em 3 estruturas aqui principais, que a última se divide em 7, subdivide. Então, o que uma vértebra comum ela é composta? Pelo corpo vertebral, tá? Isso aqui é o básico para vocês começarem a aprender. Corpo vertebral, que é essa região aqui. Um arco vertebral, que é essa região aqui, e 7 processos. São 4 que são articulares, 2 aqui e 2 aqui. Eu tenho 2 que são transversos e eu tenho um espinhoso. Coloquem o dedo aqui na região posterior da nuca de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão sentir esse processo espinhoso, principalmente de C7, que ela é a mais protuberante, tá? Então, toquem aí, eu gosto sempre de fazer essa comparação para vocês já irem pegando, tá? E, lógico, cada estrutura dessa consiste com uma função muito importante no nosso corpo, tá? Então, o corpo vertebral, ele assume aqui uma porção que ela é anterior, tá? E o arco vertebral, ele se comunica de forma posterior, não esqueçam. E qual que é a importância desses 7 processos aí no nosso corpo? Esse processo espinhoso, que ele é composto por um só apenas, ele é um local que vai fixar alguns músculos, tá? Ele tem uma participação aí também na biomecânica, é responsável por promover os movimentos da nossa coluna. Então, essas são as funções principais. Processo espinhoso, um local de fixação muscular, participa na nossa biomecânica e promove alguns movimentos, tudo bem? Já o processo transverso
que são esses dois aqui, eu tenho 2 de cada lado, ele é uma estrutura que vem aí para fornecer uma restrição de movimentos. Então, o processo espinhoso, ele vem para promover e o transverso, ele vem para restringir, tá? Então, vem aí como um mecanismo de proteção, ele protege aí o conteúdo do nosso canal vertebral, tá? E já os processos articulares, tudo bem, que são 2 aqui e 2 aqui, perdão, o transverso são esses laterais, tá? O processo articular, que são esses 2 aqui, que estão mais próximo do meu processo espinhoso, ele vem justamente para fixar, né, os nossos tecidos moles, né? Tem uma articulação aí que ela é bastante importante, que é a articulação zigoapofisária, eu vou falar dela na nossa aula, então ela participa aqui dentro desses processos articulares. O arco vertebral, bem simples, ele vem para proteger a nossa medula, tá, gente? E esse corpo vertebral, ele participa aí de forma ativa na sustentação do nosso corpo humano, tá? Então, de forma muito tranquila, acabei falando aqui já a característica de praticamente todas as estruturas de um corpo, de uma vértebra, né? Que ela é classificada como uma vértebra comum, então não se esqueçam, tá? O pedículo do arco vertebral, uma estrutura bem pequenininha, ele costuma ser aí um processo cilíndrico, tá? Que ele é bem curtinho e que acaba se projetando ali de forma posterior à estrutura aí da nossa vértebra. Posso seguir em frente? Pode passar? Posso, né? Pegaram até aqui. Então, deixa eu ver aqui o próximo. Então, aqui, mais ou menos o que eu já coloquei para vocês no slide anterior. Eu coloquei aqui algumas características, tá? De onde estão as estruturas. Então, aqui o nosso corpo vertebral, o pedículo, o nosso processo transverso, processo articular, processo acessório, o forame, o processo espinhoso. Então, esse início aqui, ele é muito tranquilo, tá? Esse arco vertebral e a superfície posterior aí do corpo vertebral, eles formam aí as paredes do nosso forame vertebral, tá? Então, olha aqui, são os limites que a gente costuma falar aí na anatomia, tá bom? E a sucessão aí desse forame vertebral na coluna, ele forma o nosso famoso canal vertebral, tá? Então, onde que esses forames eles costumam estar localizados? Ali na região dos gânglios, tá? Sensitivos dos nossos nervos espinais, tá? Ah, professora, mas eu já ouvi falar desse canal medular, canal vertebral. O que passa, né? Se é um canal, é uma estrutura que vai passar alguma coisa. Então, é dentro desse canal vertebrado, gente, que a nossa medula espinhal, ela está ali protegida. É lá que ela está acomodada. É lá que ficam as raízes dos nossos nervos espinhais, as nossas membranas meníngeas, algumas gorduras, alguns vasos, tá? Então, por isso que é um canal extremamente importante para o nosso estudo. Então, aqui mais uma imagem para a gente poder identificar melhor essas estruturas, tá? Como eu falei, né, o processo espinhoso, ele vem aí para trazer fixação para alguns músculos profundos da região do nosso dorso, que a gente vai estudar posteriormente, facilita aí o movimento, os nossos processos articulares, aqui novamente, são 4, o nosso arco vertebral, o nosso corpo, tá? E aqui na imagem vem a função de cada um. Um promove o movimento, o outro restringe, o outro protege a medula e o outro sustenta. Foi exatamente o que eu falei para vocês agora há pouco, tá? Aqui na letra B, eu tenho uma vista superior dessa vértebra, tá? Eu consigo visualizar aqui os processos também, tá numa visão bem bacana. Então, já percebam aí que tem alguma estrutura que ela tem alguma característica triangular. Você vai ver que uma parece com triângulo, a outra parece com coração. Então, falou de vértebra cervical, lembra de comparar com uma estrutura triangular,
tá? Então, aqui também eu tenho uma vista que ela é lateral, então observem que eu tenho o corpo aqui, ele está mais anterior, tá? O meu processo espinhoso, ele está mais posterior. Então, é essa visão. Dessa forma, a gente consegue ver de que forma que está superior, de que forma que está lateral. E aqui também, mais uma vez, para vocês já verificarem aqui numa posição maior, olha aqui o pedículo, ó. Na posição posterior, a gente consegue visualizar o corpo vertebral, os discos que eu falei para vocês agora há pouco, entre cada vértebra eu tenho um disco, tá? As articulações, elas se dividem entre sinoviais planas, que estão entre os processos, entre os discos é a sínfise primária, tá? Então, a gente vai estar estudando isso mais para frente. Eu vou fazer uma aula só de articulação para vocês, que eu tenho um acidente que se chama incisura vertebral inferior, incisura vertebral posterior. Então, sempre que eu colocar circulado é porque são os principais, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês verem a estrutura desse disco intervertebral que intercala aí com cada uma das vértebras, né? Eu tenho um anel fibroso, que é essa região, é a parte fibrosa externa, e eu tenho um núcleo pulposo, que é uma massa central, que ela é gelatinosa, que é esse processo aqui, ó. Então, esse aqui que é o processo quando a pessoa desenvolve as hérnias, tá? Aqui também, mais uma imagem trazendo a morfologia interna aí desse corpo. Olha aqui o canal vertebral, os pedículos, tá? Então, para vocês terem uma visualização, essa aqui é uma vista medial aí, é a metade esquerda da estrutura, tá? Se tiver com dúvida, vocês param, pausem e volte. Então, vamos lá. Agora a gente vai estudar a característica regional de cada vértebra, tá? Cada uma dessas 33 vértebras, vocês têm que lembrar que elas são únicas, né? Cada uma aí possui características que elas são específicas do seu tipo aí de região da coluna vertebral. Ou seja, eu tenho algumas vértebras que têm algum tipo de forame em seu processo transverso, outras não têm. Então, essas características que eu quero que vocês peguem, tá? Algumas vértebras individuais têm características que é distintas apenas dela. Um exemplo aí que vocês têm que levar para a vida é a vértebra de C7, a cervical C7, é a que eu falei para vocês que a gente consegue palpar aqui na região posterior aqui da nossa região aqui da nuca, mais cervical, tá? Por quê? Porque ela tem um processo espinhoso que ele é mais longo, ou seja, ele forma uma proeminência sobre a nossa pele na parte posterior aqui do nosso pescoço, principalmente quando a gente flexiona. Façam aí nesse momento, eu tô fazendo aqui, ó. Tô fazendo aqui com o meu, tá? Em cada região, aí, as faces articulares elas são orientadas sobre os processos articulares das vértebras em uma direção que ela é característica, e através dessa direção eu consigo determinar o tipo de movimento que é permitido ali nessa vértebra. Um exemplo que eu trouxe, a face articular aí da vértebra torácica, ela é quase vertical e muito junta. Então, isso acaba definindo um arco que ele é centralizado no disco ali intervertebral, tá? E é através disso que eu consigo fazer movimentos de rotação, de flexão lateral da nossa coluna, tá? Então, por isso que é importante a gente aprender essas características. Então, aqui, o que tem de importante? A vértebra C7, tá? Não se esqueçam. Ela tem um processo espinhoso que ele é mais longo, ele forma uma proeminência sobre a pele na parte posterior do nosso pescoço e principalmente durante a flexão, tá? Ok. Então, vamos estudar o nosso primeiro tipo de vértebra, são as cervicais. Lembra lá do início? São 7, C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7. Então, a vértebra cervical, ela forma aí o esqueleto do pescoço, tá? São as menores das nossas 24 vértebras móveis, porque aqui eu não tenho muito peso. Lembra que à medida que vai ficando mais pesado, essas vértebras vão aumentando de tamanho, porque o impacto ele é maior ali de forma inferior, tá bom?
Essas 24 vértebras móveis estão localizadas entre o crânio e vértebras torácicas. Então, a cervical, eu tenho aqui a região do nosso crânio e o limite dela, C7, já começa aqui a T1, que é a torácica 1. Tudo bem? Então, tenham em mente isso. O tamanho ele vai refletir ali no fato da sustentação, tá? Menos peso do que as vértebras inferiores, é o que eu acabei de falar. Quanto menos peso, menores elas são, tá? E o atributo aí mais característico das vértebras cervicais, que vocês também não podem esquecer, é que ela tem aí um forame transversário oval no seu processo transverso. Então, essa é uma característica única das vértebras cervicais, tá? E elas acabam aí atravessando esse processo transverso. O que acaba atravessando? As artérias vertebrais e suas veias, tá? Acompanham isso. E o único local dessas vértebras que essa vascularização ela não passa é em C7. Então, isso aqui também é importante para vocês pegarem, tá? Lá em C7 eu tenho apenas a passagem de pequenas veias acessórias. Então, se perguntar para vocês, qual é a estrutura que ocorre a passagem das artérias vertebrais e de suas veias que acompanham? Então, é entre C1 e C6. C7 não acompanha, tá? Então, lá em C7, os forames eles são menores do que nas outras vértebras cervicais e algumas vezes eles estão ausentes, tá? Então, o forame transversário oval, lá no processo transverso, é o local onde vai ter a passagem da minha artéria vertebral, que está entre C1 e C6, tá? E para onde que essa artéria vertebral vai? Eu vou falar para vocês que é importante. Então, essa artéria, ela se funde ali, formando a artéria basilar, que acaba irrigando ali a parte posterior do nosso cerebelo, tá? Então, vocês estão vendo a importância? Um vai puxando o outro. Então, essas artérias e veias vertebrais, elas acabam atravessando aí os forames transversários, exceto em C7, onde dão passagem a pequenas veias que são acessórias, tá? Então, os processos transversos aí das vértebras cervicais, eles terminam aí lateralmente em duas projeções. A gente tem um tubérculo que ele é anterior e um tubérculo que ele é posterior. E é na região desses tubérculos que a gente fixa alguns músculos, tá? E adiantando para vocês, o músculo levantador da escápula e o escaleno. Tudo bem? Ok, então eu trouxe aqui para vocês a imagem justamente dessas artérias e veias atravessando aí o forame. Olha que legal, desemboca aqui na subclávia, vem a artéria vertebral e formou a basilar, onde eu vou irrigar a parte posterior, tá? É muito linda a anatomia. Então, o atributo aí mais característico, né? Como eu falei para vocês, reforçando novamente, tem essa exceção. Em C7 não passa. Não quero que vocês se esqueçam disso. Então, mais uma vez, tá aqui essa estrutura, tá? Eu tenho aqui a região do corpo, o forame transversário, as faces articulares, o forame vertebral. Ele tem uma estrutura de triângulo, então se vier alguma questão falando que tem característica triangular, já associa que é uma vértebra cervical. Estou dando alto spoiler aqui para vocês, tá? Então, quais são as vértebras cervicais que são típicas e atípicas? As típicas é de C3 a C6, o restante tudo é atípico. Então, aprendam as típicas e o restante tudo é atípica. Então, se ela é típica, é porque é uma vértebra que é composta por todas aquelas estruturas que eu falei para vocês, tá? E já em C1, C2 e C7 são atípicas, ou seja, elas se diferenciam aí por alguma estrutura. Então, uma que é muito importante é a nossa C1. C1 ela é chamada de Atlas, tá? Então, é uma vértebra que de cara a gente já consegue ver o porquê que ela é atípica. E aí, vocês conseguem diferenciar o porquê que ela é atípica? De primeira, falem aí para mim, o que está faltando aqui nessa vértebra que é comum às vértebras típicas?
Muito bem, ela não possui corpo vertebral e ela também não tem o processo espinhoso. Então, pegaram aí a diferença de uma vértebra atípica para uma atípica, tá? Então, ela tem ali a presença de um sulco, que é onde vai passar aí a nossa artéria vertebral, aquela que está vindo lá de C6 até subir, tá? Então, eu tenho aqui uma face articular superior do côndilo occipital. E lembre-se que é essa vértebra que vai articular ali com o nosso crânio na região occipital. Olha aqui, os côndilos encaixa direitinho, tá? Então, eu tenho C1 com o nome de Atlas e C2 com o nome de Axi. E dentro dessa estrutura de C2, eu tenho uma estrutura que ela chama a atenção, que é o dente do Axi, tá? Isso aqui é específico apenas de C2, por isso que ela é uma vértebra atípica. Ficou fácil, né? Para vocês identificarem a diferença de típica para atípica. E já C3 e C6, eu tenho todo o processo normal que compõe ali uma vértebra cervical. Olha aqui, eu tenho o corpo, eu tenho o processo espinhoso, eu tenho o forame vertebral, o processo articular, os pedículos, o forame transversário, o processo transverso. Então, de C3 a C6, eu tenho o alojamento dessas estruturas, tá? Então, C7, ela é uma vértebra atípica, por quê? Olha aqui o processo proeminente, ao tanto que ele se destaca, e é justamente onde a gente consegue tocar. Então, mais uma vez, a característica importante aqui é que a gente não tem a passagem aí da artéria vertebral, não se esqueçam. E olha que bacana a analogia, né? Por que Atlas? Porque vem lá da mitologia grega, né? Atlas foi uma pessoa muito importante que a história traz pra gente, né? Que ele conseguia carregar o mundo, o céu, acima do seu corpo. E é exatamente isso que a nossa vértebra Atlas, ela faz. Ela sustenta ali o nosso crânio em cima dessa única vértebra. Então, ela vai se articular aqui na região dos côndilos occipitais. Lembram-se que a gente viu essas estruturas aqui lá na nossa aula da osteologia do crânio? Então, é exatamente por isso que ela é uma vértebra extremamente importante, tá? Então, não se esqueça que em C1 em Atlas eu tenho a ausência do corpo vertebral, ela é singular, né? Não tem corpo, não tem processo espinhoso, tá? Então, por isso que ela é uma vértebra atípica, tá? Aqui em C6, lembrei, tem algo que é bastante importante, que vocês precisam saber, que é nessa vértebra que tem a presença aí do nosso tubérculo carótido, tá? Então, se é carótido, o que vai passar por essa estrutura, né? As artérias carótidas, elas podem ser comprimidas neste local. Então, acaba controlando aí o sangramento de alguns vasos. Então, é por isso que existe aí os tubérculos anteriores da vértebra, tá bom? Então, né? Atlas aqui C1, ele é um osso que ele é anular, né? Ele possui aí um par de massa lateral que ocupa aí o lugar de um corpo, certo? E o nome, né, como eu falei para vocês, é a semelhança aí da mitologia grega, porque ele sustentava todo o seu povo nessa região, tá? Então, por isso, bem legal essa analogia para vocês não se esquecer, tá joia? Então, aqui eu tenho uma vista superior de C1, olha aqui o meu arco anterior, a fóvea do dente, se aqui é a fóvea do dente, quem que vai articular aqui? O dente lá de C2, que eu acabei de falar para vocês. Olha aqui o tubérculo anterior, o nosso processo transverso, o forame transversário, o sulco da artéria vertebral vai passar aqui, né, para subir e formar aqui a basílica, o nosso tubérculo posterior. Tudo bem? Aqui eu já tenho uma visão da axis, olha a diferença da Atlas para axis, por isso que elas são atípicas, tá? Olha aqui, uma típica e uma atípica. Então, é bem diferente. Então, é bem tranquilo
fazer essa comparação aí, essa característica. Então, aqui C1, C2, aqui eu já estou com ela montada. Então, C1 superior, C2 mais inferior. Tem um ligamento transverso do Atlas, que vai fazer essa ligação. E é isso. Bacana, né? Anatomia é demais. E o que eu quero deixar aqui de importante para vocês em C2? Essa vértebra, gente, ela é mais forte, ela é a vértebra mais forte das vértebras cervicais, tá? Então, mesmo tendo a característica das vértebras cervicais, elas serem menores, sofrerem menos impactos, das cervicais, C2, ela é a mais forte, tá? Lembra que C1 é aquela que sustenta ali o crânio, que gira sobre a vértebra de C2, ou seja, a nossa vértebra de C1 é responsável por aquele movimento que a gente faz de negação na cabeça, do não. Eu estou movimentando aqui a minha cabeça para eu aprender. Já em C2 é o movimento do sim, tá? Então, são dois processos aí que são bastante importantes. O dente do ápice, que está envolvido aqui, né, nesse ligamento transverso, ele impede aí a nossa posteriorização do ápice e a anteriorização do atlas. Então, é esse ligamento que vai impedir que o nosso ápice se posteriorize, ou seja, faça esse movimento para trás, de forma que prejudique, e já o ligamento transverso em relação ao atlas vai evitar que ele se anteriorize, tá? E o que eu quero deixar aqui para vocês? Toda vez que eu falar de ligamentos, lembra como uma estrutura que é um estabilizador que ele é estático. E já quando eu falo de músculo, ele é um estabilizador dinâmico, ou seja, ele se movimenta. Já o ligamento não, ele é estático, ele permanece firme ali na sua função. Então, aqui algumas articulações, só a título de curiosidade, que elas existem. A gente vai ter uma aula que a gente vai estudar só isso, tá? Então, das vértebras cervicais, esse quadro está lá no nosso livro, referência da aula Moore. Dá uma paradinha, vê as principais características, bem legal esses quadrinhos, eu estudei bastante por eles, tá? Tenho essa visão aí da diferenciação do que é atípica, da típica, quais são e quais as diferenças. Qual que possui aí o processo espinhoso mais protuberante, qual que não possui o corpo da vértebra, essas coisinhas mínimas, mas que fazem uma diferença muito grande, tudo bem? Então, vamos passar para a vértebra torácica. São quantas? Muito bem. São 12. Então, falou de vértebra torácica, lembra do T12. Eu vou do 1 até o 12. E olha que gracinha. Acharam parecido? Eu achei super. A característica lá da minha vértebra cervical, eu tinha uma região ali de forame mais triangular. Aqui eu já tenho processos espinhosos que se parecem bastante aí com a face de uma girafa, então levem isso para a prova e para a vida de vocês. Olha que bonitinha ela. Então vamos lá entender, né? A vértebra torácica, ela está localizada aí na parte superior do dorso e é justamente nessa região que as nossas costelas vão se fixar. Importante, tá? Então, aí, a principal característica da vértebra torácica são as fóveas costais para articular com as costelas. Então, lá na cervical eu tinha um forame oval e aqui eu já tenho como característica principal as nossas fóveas costais, tá? Então, não se esqueçam disso, importante, tá? A vértebra torácica, lógico que ela também vai se complicar um pouquinho aí, se dividindo em vértebras que são típicas e atípicas. Então, as 4 vértebras que são intermediárias aí, ela está entre T5 e T8 e são as vértebras típicas. Então, são as vértebras que têm as estruturas ali que são consideradas, né, fisiológicas para aquela estrutura. T1, T4.
Tem algumas características em comum com as vértebras cervicais, então vocês vão ver que as que se aproximam mais, elas ainda se parecem. Então, de T1 a T4 ainda tem algumas características cervicais, e lá em T12 você já vai ver que ela tem algumas características que já são lombares. Então, tenho essa visão, tá? T1 ela é atípica em relação às vértebras torácicas, porque ela costuma ter um processo espinhoso que ele é mais longo, que ele é mais inferior, então essa é uma característica importante, tá? Ela tem uma fóvea costal que ela é completa na margem superior, porém ali na sua margem inferior ela está pela metade, então ela é uma hemifóvea, tá? Então, são características que são principais aqui da vértebra torácica. Ela possui fóvea costal justamente para articular com as costelas, tá? Então, as quatro vértebras torácicas que são aí intermediárias, né, ou típicas, tá entre T5 e T8, né? O que eu quero colocar aqui para vocês? Que é no arco vertebral que a gente permite aí graus de movimentação, no caso da rotação, em algum grau de flexão lateral. E o que mais que eu coloco para vocês? Entre T9 e T12 tem algumas características de vértebras lombares. Então, no momento que ela vai descendo, que ela vai se tornando mais inferior, ela já vai apresentando algumas características que é específica das lombares, tá? Também tem processos mamilares, tá? Nessas vértebras, porém, na maior parte aí é na transição da região torácica para a lombar. Porque esse processo mamilar, ele é comum na lombar, não é na torácica. Mas como eu falei para vocês, quando ela vai se aproximando para a troca aí de vértebra, ela acaba adquirindo aí algumas características que é da próxima vértebra, tá? Então, o que é importante aqui na torácica? A vértebra T12, gente, é uma vértebra que ela está mais sujeita aí a alguns tipos de estresse, alguns processos de transição. Então, para a gente, falou em vértebra T12, vocês lembram que é a vértebra que está mais sujeita a processos aí de fratura. Então, é uma região que quando acontece um trauma, é um local mais frequente de fratura. Falou em T12, trauma, fratura. Não se esqueçam dessa característica que ela é importante, tá? Eu trouxe o quadro também das vértebras torácicas para vocês darem uma lida. O corpo dessa vértebra, ele já vem para a gente com uma característica de formato de coração. Então, lembra que na cervical era triangular, aqui já é coração, tá? E é isso, o mais importante aqui é que tem a presença da fóvea, né? Que vai articular ali com as nossas costelas para formar ali a nossa caixa torácica. A T1, reforçando que ela é atípica, porque ela também possui um processo espinhoso longo, que deu continuidade lá de C7. Possui uma fóvea costal que ela é completa, contribuindo aí para formar uma face articular para a costela 2, tá? Então, quando vocês pegarem um livro, vocês vão conseguir ter uma visão melhor do que eu estou falando, tá? E para reforçar, a vértebra T12, geralmente ela está sujeita a mais estresse, tá? E lá em T12, eu quero chamar a atenção de vocês que ela possui apenas uma fóvea que ela é costal. E é nessa fóvea que a gente aloja ali a nossa 12ª costela, tá? Porque as outras vértebras, elas possuem duas fóveas. Então, entendam aí também essa diferença. Então, aqui as características que eu já falei para vocês, tá? Só reforçando aí. A gente tem a imagem aqui, o corpo vertebral, o forame, tá? A lâmina, o processo espinhoso. Então, não muda muito ali da cervical, algumas características. E a descrição aqui do processo espinhoso, geralmente ele é mais inferior na torácica, isso muda um pouquinho. E aqui falou que parece um coração, vocês concordam? Tá parecendo, né? Olha aqui uma vista lateral, olha o tanto que fica diferente, ou a fóvea. É aqui que vai articular as nossas costelas, o corpo vertebral. Aqui eu tô olhando numa vista superior, tá? E aqui também, tudo bem? Aqui já é uma lombar, ó.
torácica, lombar. Aqui fala coração, formato de rim, é bem confusa aí a literatura em relação a isso. Olha aí a nossa costela. A gente vai estudar melhor essas estruturas quando a gente for estudar osteologia. Então, aqui é a face que articula, lá na região da fóvea, tá? Não se esqueça. Mais uma imagem, olha aqui, a nossa costela se articulando aqui com a fóvea costal. Mais uma imagem, olha aqui o processo, tanto que ele é mais inferior, ele é mais descendente, tá? Então, vai encaixando uma na outra, o nosso corpo vertebral, mais uma vez uma vista lateral, acho que já tá bem tranquilo isso para vocês. E aqui, né, para vocês verem, uma anatomia superficial mesmo, né? Olhando aqui com a pele. Olha aqui a região que eu falei para vocês, a gente consegue visualizar a protuberância occipital que eu comentei na aula passada, o nosso sulco nucal. Olha aqui o processo espinhoso de C7, ele é muito protuberante, o T1 também, ele pega uma característica, né, que é bem comum de C7. O sulco mediano longitudinal, a gente consegue ver, estão vendo? Olha aqui onde eu estou passando. O sulco está mais abaulado, mais fundo. Olha aqui C7 novamente, tá? Então, a gente consegue ver, é bem interessante. Ok? Então, beleza. Passamos pela cervical, torácica, agora vamos lá para a lombar. Olha aqui o que eu trouxe para vocês assimilar. O H, concordam? Olha o tanto que ele parece com a estrutura do H. Então, vértebra lombar, né? Lógico, ela está localizada ali na nossa região lombar, entre a região do nosso tórax e do sacro. Então, eu tenho um processo mamilar aqui, que ele é comum dela, e acaba pegando ali as 3 últimas torácicas, né? Porque eu falei, quanto mais próximo da próxima estrutura, alguns assimilam alguns processos. Então, eu tenho aqui um processo espinhoso, olha o tanto que ele é pequenininho, bem diferente dos outros processos que a gente estudou. O transverso, o acessório, o mamilar específico, o processo articular inferior, aqui já é uma vista lateral, né? A gente consegue visualizar aqui os processos também. Então, muito bacana, né? Com peso, né? Esse aqui praticamente é a região que sustenta os impactos, então é nas vértebras lombares aí que a gente tem um aumento do tamanho desse corpo, justamente porque é ela que é responsável aí pela maior parte da espessura da região inferior do nosso tronco no plano mediano. Então, por isso, é ela que absorve aquele maior peso, aquele impacto, por isso que o seu corpo é maior, tá? Então, aqui a gente tem uma vista superior dela, em A. Olha o corpo, o pedículo, o forame, a lâmina, os processos mamilares, tá? Então, como eu já falei, observa que ela possui corpos que são maiores, porque o peso que sustenta, ele aumenta ali em direção à região inferior da nossa coluna. Essa vértebra, ela é responsável aí pela maior parte da espessura da região inferior do nosso tronco. A literatura traz que a região ali do corpo tem uma característica reiniforme. O que isso quer dizer? Se parece com um rim. Eu não acho, sendo bem honesta, tá? Então, falou em característica reiniforme, lembra do corpo da vértebra lombar, tá? Tem os processos acessórios também. É nessa região aqui do processo acessório que a gente vai fixar os músculos que são intertransversários, tá? É lá na L5, nessa região aqui, que tem a característica aí do seu corpo e dos processos serem mais fortes, tá? Porque é nessa vértebra que ocorre aí a sustentação do peso de toda a parte superior do nosso corpo. Os processos mamilares, olha eles aqui, aqui e aqui, eles permitem aí também fixação de alguns músculos que são multífidos, que fala, e multitransversários na região do nosso dorso, em outro momento, tá? Então, acaba que é nesse campo aí da L5 que a gente tem também aí o principal responsável, né, pelo nosso ângulo lombo-sacral,
entre o eixo longitudinal da região lombar da coluna vertebral e da região do nosso sacro. E esse peso ele vai sendo transmitido aí de vértebra para vértebra, tá? Então, cada uma tem uma importância muito grande para o nosso corpo, em se falando aí de coluna vertebral, tá? Então, aqui na lombar não tem a divisão típica e atípica. O forame vertebral, eu tô falando de forame, não tô falando do corpo, não confunda, tá? Ele vem aí com uma estrutura mais triangular. Tem os processos espinhosos que eles são bem mais curtos, olha a diferença, né? Lá de cervical para torácica, fala que é em forma de machado, né? Tem os processos mamilares e os processos acessórios. Olha aqui, um achado clínico importante, comum aí na prática cirúrgica, né? A aplicação da anestesia peridural é justamente nessa região aí, das vértebras lombares, no espaço aqui, mais ou menos entre, se eu não me engano, L3 e L5, eu não tenho certeza, mas acredito que sim, depois eu posso confirmar para vocês, onde é aplicado aqui a anestesia, tá? Então, a peridural é justamente nessa posição aí das vértebras lombares, tá? Então, aqui eu trouxe um quadro com as principais características aí, diferindo a torácica da lombar, né? As suas características, e aqui eu tirei lá do MU, tem aí as características principais das vértebras lombares, tá? Sacral e coxígena, elas são mais tranquilas, não que elas sejam menos importantes, cada um tem sua função, né? A região do nosso sacro é aquela região que forma a cunha, né? É formado também por 5 vértebras, não se esqueçam, fundidas aí nos adultos. Então, elas se fundem, 5 vértebras fundidas, tá? Tá situado ali na região do nosso quadril, tá? Tem um formato triangular do sacro, a gente vai ver na próxima imagem, que resulta aí na diminuição do tamanho da massa lateral. Então, do sacro, o que é o ponto importante que a gente precisa lembrar, né? Tem uma face auricular nessa estrutura, que é nessa face que vai articular com o nosso ilho. Vocês vão ver quando a gente for estudar a osteologia lá da nossa região da bacia. Tem a região do promontório sacral. Quem for seguir o ramo da obstetrícia vai ver que é uma região aí de referência em se tratando de obstetrícia, lá na hora do parto, tá? Ele fica ali mais ou menos em S1, essa localização. A vértebra de L5. L5 não, S5. Ela não possui processo espinhoso, tá? Então, essa aqui é uma característica também que ela é importante. Então, aqui em S1, eu tenho aí a região do meu promontório, que é aí um achado, né? É uma região de análise anatômica na obstetrícia. Tem os forames sacrais, essa é uma vista antero-inferior. Tem a crista mediana aí, que é formada pela junção dos processos espinhosos. Deixa eu ver se eu consigo ver ela aqui. A crista mediana, a crista lateral. Deixa eu ver se ela tá aqui. Aqui. É o que vocês precisam saber de mais importante nessa estrutura do nosso sacro. Vocês estão conseguindo entender? Estão conseguindo? Fecha o olho, tenta localizar aí em vocês a região sacral mais inferior, tá? Então, olha aqui, na radiografia, o nosso sacro. Em vários cortes, a gente tem a estrutura. Aqui são as principais características, né? Que na parte posterior ela é mais convexa e rugosa, tem os processos espinhosos, tudo bem? As faces dos processos articulares, olha a fóvea aqui. Onde tem fóvea vai ter articulação. Tem o hiato sacral, onde faz ali a anestesia caudal, e são as principais características. Vocês estão percebendo que eu tenho a fusão aqui,
Olha aqui, ao mesmo tempo que eu tenho o meu sacro, o meu cóccix aqui já fundido, ele acompanha. Olha aqui a caldinha. Olha o tanto que é interessante. Já o meu cóccix é aí um ossinho, né, que é chamado aí de um requício da nossa cauda embrionária, tá? Então, o cóccix aí é um osso da cauda, a pontinha é um pequeno osso, que ele também é triangular, é formado aí pela fusão, como eu falei, das 4 vértebras coccígenas, tá? Tem algumas pessoas que possuem alterações anatômicas, porque constitui uma outra estrutura, mas isso não prejudica as funções do nosso corpo. A primeira vértebra, ela pode permanecer separada do grupo que ele é fundido, então algumas imagens de alguns mapas, de alguns atlas podem trazer aí com ela vindo separada para vocês, tá? E como eu falei, ela é um resquício ali, né, da nossa cauda embrionária. Então, o cóccix ele não participa com as outras vértebras da sustentação do peso do nosso corpo. Então, é algo ali bem pequenininho, não tem tanta importância, tá? Olha aqui o resquíciozinho. E alguns indivíduos, seres humanos, ela pode vir separada aqui. C1. Tudo bem? Então, aqui para vocês, a anatomia de superfície, para vocês terem uma noção aí da localização, tá? Da base do nosso sacro, né? Exatamente onde estão as depressões, onde é mais protuberante, a gente consegue sentir de forma muito fácil. Olha aí essa foto, que bacana essa imagem. Os processos espinhosos, a crista sacral, o nosso trígono, tudo bem? Lá na prática a gente vai conseguir visualizar melhor, se tiver confuso para alguns. Fiquem tranquilos, como eu tenho falado toda a aula, não acumule o conteúdo, a aula dada, conteúdo estudado, tá? Qualquer dúvida podem me chamar. Se foi uma aula que foi um pouquinho mais difícil para vocês, peguem um livro, leiam o capítulo, tirem as dúvidas, lembram que aqui é um direcionamento para vocês, tá bom? Muito obrigada para quem ficou até aqui. Desejo aí um ótimo fim de semana. E se tiver dúvida, vocês sabem onde me procurar. Tchau, tchau.